Com Rony Magrini, na nova casa do rádio em São Paulo. Nova Morada. Rádio Mulher ao Vivo. Nova Morada. Muito bem, de papo com a Maca, jornalista, pós-graduada em coaching e hipnose ericksoniana, taróloga, facilitadora de Ho'oponopono, e depois ela vai dar todos os contatos no @Vale para Todos. Ela faz leitura de tarô maravilhosa, mentoria de Ho'oponopono, e hoje nós vamos falar sobre aceitar e perdoar para transformar. Muito boa tarde, Maca. Oi, Silvinha. Boa tarde para você, para todo mundo que está ouvindo a gente. Tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Olha, eu fiz uma abertura aqui, aproveitando esse roteiro que você me deu, para colocar como tema, fazer um aquecimento até para falar com você. E tem algumas coisas que você colocou, e uma delas é que a depressão é o excesso de passado. E aqui virou um questionamento, virou um debate. Eu posso falar para você o que nós conversamos? Claro, por favor. Então tá. Depressão é excesso de passado. Nós estamos falando que tipo de excesso? Por quê? Porque o que a gente tem de mais precioso nessa vida, com a vivência, é a nossa memória. São as nossas histórias, as nossas lembranças, amores e dores. Ok? Mas está tudo aí, fica na nossa célula. E a gente guarda com muito carinho essa história que a gente vive. Quando a gente fala que depressão é um excesso de passado, de que passado a gente está falando? Isso é muito interessante, né? Porque a gente precisa entender que a nossa história, ela é feita de altos e baixos, de alegrias, de tristezas, de fracassos, de derrotas, não é? Alguns momentos a gente sofre muito, independente da situação que a gente está vivendo. Cada pessoa se comporta de uma maneira diferente diante de uma situação, certo? Certo. Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas se apegam de uma maneira muito intensa e profunda às situações de dores. Tá. Então, por exemplo, uma perda, uma ruptura, uma humilhação, uma sensação de abandono. Às vezes as pessoas falam, mas por que fulano fez isso, por que fulano fez aquilo? Tudo bem, faz parte, né? Não dá para ser sempre muito legal o tempo todo. Também a vida ia ficar um pouco chata, né? Se fosse assim também. É verdade. Mas a gente tem que entender como que a gente lida com esses momentos de traumas, de dores profundas. Não dá para você seguir a sua vida toda focada num momento específico de dor. Você precisa trabalhar isso dentro de você. Tá, então entendi. Pessoal, então, nesse nosso aquecimento que a gente está fazendo, muita gente mandando mensagem, falando eu adoro meu passado, eu adoro minhas lembranças. Quando a Maca coloca que depressão é um excesso de passado, é um excesso de apego a coisas que nos machucaram. Ou coisas que nos machucam, traumas, pessoas, dores. É isso, Maca? É o excesso de passado negativo, vamos colocar assim. Acho que faltou o negativo no final da frase para a gente poder ter um entendimento melhor. A gente... A nossa história, ela tem que ser honrada e respeitada nos momentos ruins e nos momentos bons, porque ela faz parte de nós. Né? Eu não vou viver a sua vida, as suas missões, as suas superações são suas, as minhas são minhas, e cada um tem a sua missão aqui, né? O seu caminho. Mas é importante a gente olhar para isso, como que a gente lida com as nossas dificuldades, com os momentos traumáticos. Tá. É sobre isso. A gente precisa olhar e soltar. Então você fica preso. Tudo na sua vida, você está aqui no momento presente, e tudo que acontece aqui hoje, você dá um jeito de voltar para aquela dor, para aquela dor, para aquela dor, para aquela dor, entende? Isso. Você não sai do lugar. É verdade, é verdade. Então, aí você fica depressiva, você fica deprimida, você fica triste, porque você não vê coisas legais acontecendo na sua vida, porque você está focada naquilo. E isso, é claro, que é inconsciente.
É inconsciente, é? Total. Sério? A gente nem percebe que a gente está acessando esse gatilho do presente, pode estar acessando uma dor do passado, a gente não percebe isso? Não, a gente não percebe isso. A gente começa a perceber isso quando a gente entra num processo profundo de autoconhecimento. Vou fazer um parênteses aqui, porque o autoconhecimento, ele é muito mais abrangente do que a gente pensa. Não é só conhecer a minha história, é conhecer a minha história, o que eu funciono, como é que eu não funciono, se eu funciono melhor de manhã, de tarde, de noite, se eu funciono melhor sabe? É você se entender. Então, quando a gente começa a olhar, a gente começa a entender, a gente consegue perceber, inclusive, que um gatilho vai ser acionado. A gente tem esse poder. Verdade. A gente precisa trabalhar esse poder dentro da gente. É verdade, a gente já sabia, eu vivi isso daqui, eu não quero viver de novo, peraí, dá até um calafrio na gente, a gente não quer passar pela mesma situação, porque tá lá na memória celular, tá na nossa célula, né, tá no nosso DNA, né, Maca, fica lá. Fica. E é engraçado que às vezes você, por exemplo, você tem um momento traumático, sei lá, vamos falar, eu não vou dar exemplos aqui, porque cada um tem a sua dor e ela entende a dor de uma maneira diferente, né? Então vamos supor, um momento difícil da sua vida. Quando você vai tocar no assunto, você fala assim, nossa, eu não gosto nem de tocar nisso, meu corpo arrepia. Nossa, eu não quero falar disso, não quero falar disso, pelo amor de Deus. Não quero falar nisso, nem toca nesse assunto que eu não gosto. É verdade. Exatamente. Olha isso, como é profundo. A gente tem a falsa impressão de que se ficar quieto ali, aquilo lá vai sumir. Aquela coisa, o tempo cura. Mentira, gente. Não acredita nisso. Olha, é verdade, hein? Olha que reflexão boa. A gente acha que porque a gente não mexe nas nossas caixinhas que estão fechadas, as nossas caixinhas pretas, né? Que a Maca sempre fala. A gente acha que se não mexer naquilo, aquilo passa, mas não passa, né, Maca? Não passa, gente. Pensa que uma ferida aberta, ela necrosa. Uma ferida que não recebe o tratamento adequado, você cai, você machuca. É um machucadinho, certo? Se você não cuidar, ele vai virar uma ferida que pode chegar, tipo, amputar a perna. Isso é verdade, dependendo do que aconteceu. É verdade. Então não deixa necrosar. A dor da cura, ela é real. Se você colocar um medicamento no corpo físico, numa ferida, vai doer. No emocional também vai. Mas pensa, se doer, vai doer para curar. Mas vai doer uma vez só. É a mesma coisa. É verdade. É aquela hora que você coloca aquele remedinho que arde, aquilo dói, que você não quer de jeito nenhum. Mas depois a dor vai acalmando e aquela ferida vai cicatrizando. Olha que reflexão boa, que comparação boa que a Maca está fazendo, gente. Porque pensa, você coloca ali, vai doer muito. Aí no dia seguinte vai doer um pouco menos. No dia vai doendo menos, certo? Aí vai chegar um dia que você vai bater a mão na feridinha, aquela casquinha vai cair. Então, você está dizendo o seguinte, que é melhor a gente colocar a mão na ferida? É melhor, sempre? Total. Eu recomendo que mão na ferida já. É meu lema. Porque pensa, Silvia, vai doer, eu não minto pra ninguém, vai doer, não é fácil. Principalmente, por exemplo, uma coisa como uma sensação de abandono, de inferioridade, de humilhação, dói, ninguém quer passar por isso, não é? E aí você não quer passar de novo, você já passou uma humilhação, você já passou uma dor de amor, uma perda, você não quer passar de novo por aquela dor porque é muito forte, Maca. Mas pensa aqui, vamos pensar num relacionamento, beleza? Um relacionamento que foi muito traumático. Estou falando agora de amantes, né? De pessoas que se relacionam efetivamente. Não família, não amigos. Você foi traumático. Aí você fala, não quero saber disso nunca mais. Aí chega lá o cara novo, a mina nova, e você na hora de olhar para uma pessoa, na hora que você se interessa por uma pessoa, esse gatilho é acionado em nível hard. É verdade. Você se fecha, você tem medo, você começa, olha que legal, uma coisa que a gente chama no Ho'oponopono de reencenar a memória. O quê? O que é isso? Reencenar a memória. Reensinar. Reencenar, tipo, encenar de novo. Tá. É compartilhar memórias e reencenar memórias. O que é isso? Na hora que você vê aquela pessoa lá, nossa, esse aqui eu quero, você começa a trazer todas aquelas dores, todas aquelas vivências que levaram aquela dor para essa pessoa. É inconsciente.
Então, as memórias reencenadas. Então, tipo, limpe em mim as memórias que eu compartilho e reenceno com tal pessoa. Para você tirar, quando você fala isso, Divino Criador, limpe em mim as memórias que eu compartilho e reenceno com essa pessoa, é nada mais, nada menos do que você colocando o medicamento naquela ferida que ficou aberta. Você tem que falar. É bom, muita gente já acompanhou aqui, está acompanhando o nosso bate-papo, sabe do que a gente está falando, do Ho'oponopono, mas para quem chegou agora, o Ho'oponopono o que é? Uma filosofia, uma técnica? Vamos fazer um parênteses aqui para explicar. O Ho'oponopono, ele é uma filosofia de vida. Eu falo separando as sílabas aqui para deixar bem claro para as pessoas. Porque muita gente acha que por conta dessa questão espiritual e emocional, que é uma religião. Não é. Não é. Pode praticar, pode se informar, porque não é. Então, independente da religião que você segue, ou se você não segue nenhuma também, você pode praticar. O Ho'oponopono, eu costumo brincar que o Ho'oponopono é um reeducador de vida. É como se ele tivesse a oportunidade de você limpar o seu subconsciente para entrar com informações agora mais saudáveis e mais benéficas. Tira o ruim e bota o bom. Então, a prática, os ensinamentos, ele te ensina a olhar para a vida e a trabalhar suas questões emocionais negativas de uma forma que você consiga dar um novo rumo para sua vida. É limpar aquilo que te machuca, é literalmente o remedinho na ferida. Tem aqui uma mensagem do Ivan. Obrigada, Ivan, por estar conectado com a gente. Ele falou o seguinte, que a gente está falando da depressão. Silvia, a depressão é o vazio da alma. Muitas vezes as pessoas estão tristes e não sabem por que estão tristes. Muitas vezes estão chorando e não sabem por que estão chorando. E isso é o vazio que elas sentem. E muitas vezes elas não sabem explicar. Elas não sabem explicar esse vazio, mas isso tem a ver com alguma coisa que foi acionada lá no passado. É isso? Esse vazio da alma que as pessoas sentem? Total. É por isso que eu falei. Ela é inconsciente. A depressão é você ficar num lugar onde que você também nem... A gente sempre sabe, Silvia. A gente sempre sabe. As respostas estão todas dentro da gente. O que acontece é que, às vezes, esse caminho para chegar nessa memória, ele está ofuscado por causa da dor. Um trauma, às vezes, te dá um blackout. Você não sabe, mas você sabe. É um pouquinho confuso, talvez, mas é verdade. As respostas estão dentro da gente, porque a gente sabe da nossa história, a gente sabe onde doeu, a gente sabe o que a gente viveu. Então, o que acontece? É uma tristeza profunda. A depressão é isso, é um vazio, é uma dor. É um lugar que você não consegue. Você está num lugar onde você não tem a consciência. Não é que você não sabe, você não tem a consciência. Existe, quer dizer, quando a gente fala em colocar a mão na ferida, e a gente já explicou aqui o Ho'oponopono. Existe, quer dizer, quando a gente fala em colocar a mão na ferida, e a gente já explicou aqui o Ho'oponopono, como é que é feito esse processo, essa limpeza de passado? De dor, pessoal, o passado negativo. Então, vamos lá, você que está me acompanhando desde o início do programa e falou que gosta da sua memória, gosta do seu passado, gosta de quem você é, eu também. Mas tem dores que a gente vivenciou, tem muitas vezes coisas trágicas que ficam na nossa alma e esse passado negativo, traumático, muitas vezes nos leva à depressão, a gente não consegue sair deles. Então, existe alguma forma, realmente, é só a palavra, você disse agora que está dentro de nós, todas as respostas estão dentro de nós, que a gente não sabe, mas sabe, esse vazio da alma, é um vazio, não sei o que é, eu estou chorando, não sei por que é, no fundo a gente sabe. Como é que é feito? Como é que o Ho'oponopono pode ajudar a fazer essa limpeza desse passado? É só colocando a mão na ferida, mas como é que é o processo? Como é que é feito? Então, é importante a gente colocar, quando a gente fala fazer essa limpeza desse passado? É só colocando a mão na ferida, mas como é que é o processo? A gente sabe, mas a gente não tem consciência. O nosso cérebro é dividido em duas partes. O seu lado esquerdo é o seu consciente. O seu lado direito é o inconsciente. O nosso cérebro é esse que manda na coisa toda. O seu lado esquerdo é o seu consciente.
não adianta, eu sinto muito, aceita que dói menos. É esse que manda, o inconsciente que manda. Porque o nosso inconsciente é onde estão registradas todas as nossas experiências de vida, tanto boas quanto ruins. As boas, ok, beleza, tranquilo, todo mundo quer coisa boa, deixa lá. Quando a gente fala do passado negativo, a gente não está aqui falando para você rejeitar o seu passado. Pelo contrário, é para você aceitar o seu passado. Porque tudo foi como tem que ser. Então, quando a gente passa por esse processo de entendimento da aceitação, o Ho'oponopono, quando a gente começa a praticar, ele vai ensinando pra gente cada uma dessas etapas e ele vai fazendo, dando clareza para que a gente junte essas 4 etapas na nossa vida. Faz sentido depois. O que acontece? A gente tem que limpar, a gente tem que se perdoar, aceitar o que aconteceu, consciente ou inconscientemente. Então, por exemplo, se você está depressiva, se você está triste, e como o Ivan, né, disse, a gente não sabe, é um vazio. Então fala, dizia, limpe em mim o que está provocando essa tristeza. Eu não sei o que é, eu não tenho consciência, mas você sabe. Então me ajuda, limpa, solta em mim o que está causando essa dor, essa tristeza, essa depressão. Então o Ho'oponopono, ele faz uma limpeza, é um diálogo interno de amor, acolhimento, aceitação. Que eu falo, você não pode mudar a sua história. Uma limpeza é um diálogo interno de amor, acolhimento. O primeiro passo muito importante é você aceitar a história como foi. Então a história que você viveu é a história certa, o pai é o cego, a mãe é a cega, o emprego é o certo, tudo que aconteceu com você é o certo para você. Aceita. Beleza? E aí você vai começar a criar um movimento de você aceitar, entender, perdoar, se amar. Eu me amo, é você tirar suas culpas. Elas são inconscientes. Ninguém vai ficar se punindo. Eu hoje acordei com vontade de me odiar. Ninguém faz isso, não é? A gente fica, por que eu acordei hoje tão borocochô? Por que eu acordei hoje tão triste? Por que eu tô triste? Por que a minha vida não vai certo? Esses são os nossos questionamentos. E tudo isso é inconsciente. Ninguém vai querer se machucar conscientemente, certo? O Ho'oponopono, ele vai limpando essa aura negativa. Ninguém vai querer se machucar. Sim, pode falar. Não, pode falar. Não, para você concluir que eu vou colocar mais uma participação Sim, aqui do ouvinte. Não, para você concluir que eu vou colocar mais A gente tem que começar a entender e aceitar a nossa participação história. aqui do Cada ouvinte. pessoa, ela tem um jeito, ela tem uma limitação, uma facilidade. O que é fácil para mim pode ser difícil para você e vice-versa, não é? A gente tem que respeitar o nosso tempo, as nossas limitações. E o Ho'oponopono, ele vai ensinando a você a fazer isso, a se respeitar, a se amar, a se acolher. A gente vai fazer uma depois, meninas, da criança interior, que vai ficar muito claro isso. Eu não vou me aprofundar nessa questão hoje, para a gente não ficar muito confuso e não ficar sem a finalização da ideia. Mas a criança interior, ela é um ponto-chave para a gente entender sobre esses vazios, sobre essas dores. Falando nisso, olha, o Renato taxista, que está sempre aqui com a gente, falou o seguinte: pergunte a Maca se a depressão Falando nisso, olha, tem o Renato origem taxista, e se ela que tá tem um sempre fim. aqui com a gente, falou o seguinte: Ele quer saber se tem um fim. se a Tem uma depressão pessoa que ele gosta tem muito que origem, tem depressão. e se ela tem Então um ele quer fim. saber que tem uma origem e tem um fim. Ele quer saber se tem um Tudo fim. tem uma origem, né? Tem uma pessoa que ele uma gosta causa. muito que tem depressão. O Ho'oponopono Ele quer fala, saber né? que tem uma origem e tem um fim. Vai na origem do problema. A gente não chama de problema, a gente chama de problema, né? Mas é a mesma coisa, no fim é o mesmo sentido. Então, vai na origem, onde foi que esse programa começou na minha vida? Eu não sei, mas você sabe. Então, me ajuda, limpe em mim o que causa essa tristeza profunda, porque a depressão é isso, né? É uma tristeza profunda, você não tem vontade de fazer nada. Não tem vontade de ver um sol, não tem vontade de ver as estrelas, não tem vontade de tomar banho, comer, nada, né? Então, limpe em mim, eu não sei o que é, mas você sabe, a sua divindade interior. Porque nós, esse diálogo é com a sua divindade interior, é o Deus que está dentro de você, a sua alma, é o seu espírito. Porque nós, ele sabe. Ô, Maca, Você também sabe, mas você não tem consciência. você A falou. vantagem dele é que ele tem a consciência. Você falou
que a pessoa não quer nada, que ela, né, nada tem sentido, enfim. Mas eu sei de gente que tem depressão e que faz tudo que tem que ser feito. Por exemplo, uma mulher que está com depressão, mesmo assim, ela acorda, ela faz o café para a família, ela lava a roupa, ela limpa a casa, ela faz tudo. Como um robô. Mesmo assim, ela acorda, ela vai para o trabalho, ela pega o ônibus, ela tem um filho para sustentar, ela faz tudo que tem que fazer, só que ela está sem alma. Ela não tem vontade de fazer nada, ela apenas faz o que é necessário e o que é, no caso, cobrado dela. Também existe gente com depressão trabalhando e andando pela rua normal. E o que é, no caso, cobrado que dela. A gente falou, né? Nós somos Também existe gente com depressão trabalhando e andando pela rua normal. A minha história não é de ninguém, a importância que eu tenho nesse mundo não é a mesma importância que outras pessoas têm. Nós somos seres individuais e exclusivos. Acreditem nisso. Cada um de nós é como se a gente não tem um negócio digital, que digital ninguém tem igual. Sim. Todo o resto eu também é como se digital, ninguém é igual a você. Cada um de nós a gente não tem um negócio digital. Ninguém tem igual. Verdade. Sim. Né? Então, assim, é o que eu falei. Às vezes nós estamos aqui, por exemplo, uma barata com uma pessoa é sinal de morte. A outra não tá nem aí. Né? Então, assim, ela pisa em cima, mata, pega com a mão, tá nem aí. Mas pra outra não é morte, porque é o mesmo inseto com duas percepções diferentes. Cada pessoa vai reagir de uma maneira. Um tem fobia, outros não estão nem aí. A Silvia Tenório colocou assim: que show esse papo com a Silvia Vinhas e a Maca hoje. Hoje eu abordei isso com o meu terapeuta. A Silvia Tenório colocou assim: que show. Ela falou uma frase aqui que eu quero repetir com você. Hoje. Precisa eu abordei doer, isso com o meu terapeuta. Né? Precisa dor para ser libertador, ela é isso? Ela falou uma frase aqui que eu quero repetir com você. Isso é uma crença, precisa né? doer. Né? Tudo é uma crença. Precisa dor para ser libertador, é isso? Precisa doer para ficar bom, vai doer. Mas é que, na verdade, a gente, quando mexe numa ferida, a gente pensa numa dor física, né? Ela vai doer. Tudo que tá ferido, geralmente dói. Agora, o que vai diferenciar é o foco que você vai dar para essa dor, para ver a potência dela, a intensidade dela. Como que você vai cuidar disso? Qual o resultado que você tem durante... Quando você coloca o remedinho ali, vai doer muito ou não vou suportar? O que você colocar no seu cérebro é o que ele vai fazer. Então, qual é o conselho para a gente mudar do passado para o presente, para o futuro? Qual é o conselho que você dá hoje para quem está ouvindo a gente? Qual é o conselho pra gente e é aquela mudar pessoa que fala assim: eu não quero nem falar sobre qual é o isso. conselho que você Não dá me hoje, fala disso. tá Não toca gente, nesse assunto. Isso é um pessoa que assunto fala assim, morto para mim. Isso eu não quero falar. Essa isso. pessoa que não mexe. Por exemplo, eu conheço uma amiga que falou: eu não quero fazer terapia porque eu não quero mexer nas minhas dores. Isso eu não quero falar. Essa pessoa que não Qual é o conselho que você dá? Por exemplo, eu conheço uma amiga que falou: eu não quero fazer terapia porque eu não quero mexer nas minhas dores. Mas, qual é o conselho que você dá? Como meu mentor falava, aceita que dói mesmo. É o começo. Você aceitar que você atraiu aquilo para sua vida. Ninguém vive aquilo que não atrai. Nós somos 100% responsáveis por tudo que nós vivemos. Ai, Maca, mas aí dá muita culpa. Pode parar. Não, eu não sou responsável pelas coisas que aconteceu, não. Não sou. Ai, Maca, mas aí dá muita culpa. Pode parar. Mas às vezes tem não, eu não sou responsável pelas coisas. Mas às vezes tem uma tragédia, Maca. Acontece alguma coisa que muda a vida daquela pessoa. Ela nasce num lugar, num contexto que não tem oportunidade, sofre muito. Ela não atraiu aquilo, atraiu do que? Do universo? Ela nasce num lugar, num contexto que não tem oportunidade, sofre muito profundo esse papo, né? Atraiu não, é muito profundo, tem razão. Vira a página, vira a página. A gente pode fazer um programa pra gente abordar isso. É muito profundo esse papo, né? Não, é muito profundo, tem razão. Vira a página, vira a página. A gente tem que entender na nossa vida. A culpa é uma palavra que eu não uso. Mas eu uso responsabilidade. Isso. Quando você fala, eu sou culpada, você se curva, né? Você se coloca numa posição de responsabilidade. Toca no humor.
responsável, te dá um ar de empoderamento. Eu sou responsável pela minha vida. Percebe? As palavras, elas têm um poder. Então, às vezes as pessoas definem o Ho'oponopono como arrependimento, né? Percebe? As palavras, elas têm um poder. Então, às vezes as pessoas definem o Ho'oponopono como arrependimento, perdão, gratidão. Eu não uso arrependimento. Quando você a palavra, ela tem eu uso aceitar. Quando você diferente na nossa palavra do que o arrependimento. O arrependimento é culpa. Fica muito mais difícil, fica muito mais intenso, fica muito mais desafiador você superar uma culpa. Então, assim, as coisas que nos aconteceram, elas precisavam ser acontecidas para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, estava na nossa história. Aceita. Não adianta, você não vai conseguir mudar. Mas você consegue, pode, deve mudar a evolução que aquela, vamos colocar, que aquela tragédia aconteceu na sua vida. É importante olhar para isso, é olhar, aceitar, porque você, quando você começa a trabalhar, você começa a criar um novo olhar para aquilo. É mudar a lente pela qual você olha para a sua história. É olhar de uma maneira mais acolhedora, menos vítima, menos julgadora, com você e com os outros, é se culpar menos. A responsabilidade não é sua culpa. Eu não estou falando que você é culpado, então a responsabilidade não, Maca, mas assim, tem a Helenice que colocou aqui na nossa... Pessoal, nós estamos ao vivo pelo YouTube, Rádio Nova Morada SP. A depressão muitas vezes não tem nada a ver com o passado. Sim, né? Mas sempre é um fato que aconteceu, que nos deprime, ou é o futuro que nos deprime? O que nos deprime? Sempre é passado? Sim, né? Mas sempre é um fato que aconteceu, que nos deprime, ou é o futuro que nos deprime? O que nos deprime? Sempre é passado? Mas aí não confunde, por exemplo, com a ansiedade. Você fica tão nervoso com o futuro, com as coisas que podem acontecer, que te dá depressão. Depressão não tem nada a ver com o futuro. Nervoso com o futuro, com as coisas que podem acontecer, que te dá depressão. Depressão não tem nada a ver com o futuro. Você está sofrendo por aquilo. Porque você está sofrendo por antecipação, você não pode fazer nada. Você pode criar Você está sofrendo por aquilo. Você pode viver o seu futuro. Consegue perceber a diferença? Você cria, mas você não vive. É como assim, Silvia? Vamos supor, a gente vai... Eu quero comprar uma maçã, vou cultivar a maçã na minha casa. É como assim, Silvia? Você vai plantar ali, né? Algumas sementes precisam de mais água, outras de mais sol, outras de menos sol, outras de mais tudo, enfim. Cada sementinha é um jeito diferente de ser plantada e cultivada, certo? Você tem que esperar um tempo para você comer o raio da maçã. Sim. Você não adianta você querer colocar de manhã e comer à noite. E também não adianta você ficar pensando como é que ela vai ser. Mas ela vai ser vermelha se você plantou uma sementinha de uma maçã vermelha. Então não adianta você querer antecipar o processo da vida. Você tem que respeitar o tempo, a vida é cíclica. Então não adianta você querer... Você planta, cultiva e come. Então, a depressão, no caso da Helenice colocando aqui, a minha depressão, a depressão de uma pessoa pode ser que não seja ligada ao passado. Não, depressão é uma coisa que já passou. Nunca a depressão de uma pessoa pode em relação a não seja ligada vivido, ao por exemplo, aos Não, depressão é sempre alguma coisa que já passou. Nunca depressão em relação ao que pode ser vivido, por exemplo, aos nossos medos. É diferente. Então, só para deixar bem claro o que é depressão. Diferente, então sabe o que é depressão e o que é ansiedade. Você tem que ter não tem? Não tem? Agora vamos supor, você pode, se ela pode estar pensando, sei lá, lá na frente ela é deprimida porque ela quer alguma coisa que ela não vai ter. Olha lá, é uma memória do passado remetendo a ela que ela não vai ter alguma coisa, porque ela já viveu alguma coisa parecida. É difícil você falar. Ela poder o passado remetendo a ela que ela não vai ter alguma coisa. É difícil você falar que porque eu não tô sem a história dela. Com certeza, quando você não... Eu não sei por quê. Isso tá a Maca que guarda tudo, é isso, ô Maca? Pensa no seu subconsciente como uma caixa preta do avião, que na verdade é laranja, viu, gente? Vocês não sabem, a caixa preta é laranja já. Mas a caixa preta tem ali todas as informações do voo, do possível voo. Então, quando acontece alguma coisa, o avião não consegue decolar, tem uma tragédia, um acidente mais grave, os peritos ficam todos querendo muito praticamente. Eles querem achar a caixa preta, porque ali tem uma resposta. Então, se o seu voo está dando pane,
E esse Você tem que vazio focar que na sua fala, capacidade, eu no tô seu triste, eu não subconsciente, sei onde por estão as quê. suas Porque as emoções, pessoas reclamam onde assim, estão eu ali acordo as suas triste, mas eu não sei histórias, por as suas quê. vivências, Então, seus isso é experiências bons e ruins. exatamente o que a Maca está falando. Tem que Tem um olhar, lado você tem que direito, que é do manter, subconsciente, fazer tá tudo, manutenção da caixa a preta. tal da caixinha preta que Você tem que estar guarda sempre tudo, é cuidando isso, ô daquilo. Maca? Então não adianta a gente colocar, tapar o sol com a peneira, colocar as nossas dúvidas, as nossas dores embaixo do tapete, não querer conversar sobre aquilo. A Maca está deixando aqui uma mensagem muito bacana, que é justamente você colocar o dedo na ferida. Adorei essa comparação. Pessoal, eu não sei qual é o tipo de dor que você está tendo agora, se você está nessa vibração da depressão, porque é uma vibração ruim, tem realmente alguma coisa aí, alguma ferida que foi acionada, mesmo você achando que não é o teu passado. Ah, não tem nada a ver com o passado, que nem a Lenice falou. Muitas vezes é sim alguma coisa que você que está no seu subconsciente e você não percebeu. Então, depressão tem a ver sempre com alguma coisa que você já viveu. É Então isso, não adianta Maca? a gente Com certeza, colocar, você tem que buscar dentro de você tapar o as sol suas com a peneira, respostas. Elas estão colocar todas as aí. nossas O que falta é trazer dúvidas, pra as sua nossas dores embaixo do consciência, né? Quando tapete, você tem não querer consciência conversar de sobre alguma aquilo. coisa, A você Maca está deixando pode aqui uma mensagem muito tratar, você bacana, pode resolver, que é você justamente pode você entrar no colocar movimento para o resolver aquela dedo na situação. ferida. E o Adorei essa futuro, gente, o comparação. futuro é viver Pessoal, numa sociedade que eu não sei qual é o tipo ansiedade de um dor troço que que você está não tendo sabe, agora, você se você fica se está nessa antecipando vibração da pelas suas depressão, porque é uma experiências, então vibração não vai dar ruim. certo. Quero um Tem emprego. realmente Aí alguma você coisa foi aí, lá, alguma sei lá, ferida que foi acionada, 10 mesmo você tentativas achando de que não não é o sei. teu Quando você vai passado. fazer a 11ª Ah, não prova, tem você nada já a ver tem com o 10 ali passado, que nem falando a não pra Lenice você. falou. Que é o teu Às vezes passado. é sim O teu alguma passado coisa te que diz você que você errou tá no 10 seu vezes. Por que você vai subconsciente, acertar a você não 11ª, né? Então, Exatamente, depressão já tem vai pra a ver entrevista, sempre todo com puxou, alguma né? coisa que Vai você não. já viveu. E não É se isso, você Maca? colocar o não ali, vai ter um não. Vai aumentar a possibilidade do não. A gente tem que entender que tudo que a gente coloca na nossa atenção, aquilo cresce. Pro bem e pro mal. Ô, Maca, tem um post que inclusive eu coloquei do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, ele falou o seguinte: é capaz de descartar aquilo que é dolorido, danoso e guardar o que nos agrada. O que você acha dessa frase? Perfeito, é exatamente isso que a gente está falando. Porque a sua história, ela tem que ser honrada e respeitada. E você tem que olhar, aceitar, cuidar daquilo e soltar o que não te serve mais. Aquilo lá teve um tempo... Que é o teu passado. O teu passado te diz que você errou 10 vezes. Você Por que você precisou vai passar acertar a por aquilo para 11ª, aprender né? alguma coisa. Agora você não precisa mais. Então, ó, tchau e beijo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, já foi. É exatamente sobre isso. A nossa mente é o nosso carrasco que você coloca a nossa atenção, aquilo cresce. Bom, Ninguém pode fazer bem pra O você, Maca, só tem você. um Ninguém pode post fazer que mal pra inclusive eu você, coloquei só do você. Cortella, É a do sua Mário mente. Sérgio Cortella, ele falou o Então, seguinte: impressionante, exatamente né? a nossa isso que ele memória fala. Fica o é que é bom capaz e de vai o que é bom. descartar Muito aquilo obrigada que é por tudo que eu aprendi dolorido, com você. danoso Tá tudo e certo. A guardar o gente que é nos tão agrada. O que você acha resistente dessa a frase? mexer com as coisas. Por quê? Porque Porque isso é do ser humano. A gente não quer mexer naquele problema, a gente não quer mexer naquela mágoa. A gente não quer. Bola pra frente, eu não quero mais saber. É a vida que segue, né? Famoso vida que segue. Eu não vou ficar pensando no passado, agora eu vou viver meu presente, eu vou viver o agora. E eu não quero mexer na minha ferida. Precisa mexer mesmo? Precisa, porque enquanto você achar, enquanto você não soltar, você fica preso naquilo. Ai, Marca, é tão difícil mexer nas coisas, né? Bom, e Né, Aldemir? É difícil, mas, né? olha, você quer uma coisa para controlar? É. Eu vou dar aqui uma É impressionante, para né? vocês guardarem no coraçãozinho de vocês. Aliás, vou até pedir para quem estiver ouvindo a gente agora, se puder, fecha os olhinhos, respira sozinho. Vou fechar o olho aqui, tão então. resistente Vai, Aldemir, a fecha também. mexer com as Porque assim, coisas. tudo Exercício. Porque isso é do ser humano, a gente não quer Deus. mexer Ou o naquele nome que problema, fizer mais a gente sentido não pra quer você. mexer naquela mágoa. Ele não abandona. A gente não quer. Ele Bola pra sabe, frente, eu não quero ele mais saber. sabe É a de vida que você. segue, né? Famoso Ele vida que sabe das segue. suas Eu não vou dores, ficar ele pensando sabe das no suas passado, faltas, ele agora sabe eu vou dos viver seus meu presente, excessos, vou viver o ele agora. sabe por que dos E eu seus não quero excessos, mexer na minha né? ferida. Que todo excesso Precisa conta mexer uma mesmo? falta. Ele conhece a sua história e ele sabe até onde você pode ir. Onde eu quero Ai, Marca, é chegar tão com isso. difícil mexer nas coisas, né? Você
pode começar a Ademir, mexer é difícil. onde você não quer mexer, porque vai doer, porque você não vai acionar alguma coisa que você não está pronto. Deus é sábio, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Ele só vai deixar Vou você fechar o olho aqui. aonde você Vai, está Ademir, fecha também. pronto. Então, o que acontece? Quando você entra num Exercício. processo de autoconhecimento, quando você vem fazer uma mentoria, quando você entra numa comunidade, quando você começa a trabalhar isso, você vai mexendo pequenas coisas, e essas pequenas coisas elas vão fortalecendo a sua capacidade de cura. E aí você sozinha vai querer acionar o que você hoje não quer. Confie em Deus. Deus é dentro de você, Deus sabe da sua história. Deus me fez, sei lá, bota o que fizer sentido para você. Mas essa força maior que nos rege, Ele não vai deixar você ir onde você não vai conseguir ficar. Ele não vai colocar, não vai deixar você pular no buraco. Ele vai mostrar para você os caminhos que você pode fazer para desviar do buraco e chegar na craterona lá na frente. É uma conexão poderosa. Olha, tem gente querendo participar e dar o seu comentário. Vamos lá, Aldemir, quem está aí? Silvia Tenório? Vamos ver o que ela falou. Eu tive ótimo, Silvia, essa fala que você está falando para a Maca nesse momento. Eu tive uma grande depressão há 2 anos atrás, consegui me libertar com a ajuda da área médica. Com a sua ajuda, você não faz a imensidão da benfeitoria que você me fez. E a depressão, em muitos casos, você consegue fazer tudo que é da sua rotina. Só que você não se sente feliz, não se sente bem. É isso mesmo. Silvia Tenório, obrigada por estar sempre conexão poderosa. acompanhando o meu trabalho, estar sempre aqui com a gente. Que bom que eu, de certa forma, ajudo aí a transformar a sua vida para um lado bom. Maca, você vê, é exatamente o que a gente está falando, né? As pessoas fazem, mas elas têm um vazio lá dentro. Então, elas executam as funções, mas não tem aquela alegria de viver, né? Que tem que buscar dentro de nós, né, Maca? Por isso que toda vez que a gente fala sobre depressão, as pessoas falam, preste atenção nos sinais, porque ela está fazendo, ajuda, você mas não você não faz sabe a a emoção que ela imensidão está da colocando naquilo que benfeitoria ela que está você me fazendo. fez. E a depressão, em emoção. muitos A vida da casos, gente você é consegue através fazer das nossas tudo. emoções. Tudo que Né? é Então as pessoas começam a dar indício de que Só o seu que você não se comportamento muda. sente Então, feliz. é importante Não que a se gente que sente está bem. perto, que a gente, amigos, familiares, Isso né, mesmo. no ambiente de trabalho, Silvia consiga Tenório, perceber, obrigada por estar tem essa sempre sensibilidade. acompanhando o meu Porque fazer trabalho, no está sempre aqui com a automático, gente. Que bom que eu, de executar, certa não quer forma, dizer que está ajudo aí a executando na transformar a sua sua vida melhor para o lado bom. Exatamente. A Nossa, você emoção vê tá ali, exatamente o que a gente está não sabe o que é, falando, né? só As ela pessoas sabe. fazem, mas elas têm um vazio Tem mais lá participação, dentro. vamos lá. Então, elas Boa tarde, executam Silvia as Vinho. Boa funções, tarde, mas não Ademir tem aqui. aquela alegria Boa de tarde. viver, Maria né? Tem que Quitéria. buscar dentro de nós Nossa, uma também. ótima entrevista. Estou aqui fazendo charutinho folha de uva, estou Opa. adorando a entrevista. Boa tarde. Que bom! Primeiro, obrigado por estar acompanhando a entrevista. E segundo, que delícia, eu amo charutinho de uva. Adoro. Ô, Maca, só para a gente encerrar então, vamos falar do presente. Você sabe que eu cheguei aqui hoje e eu cheguei com uma caixa de bombons pro Aldemir e pro Manuelzinho. E aí eu cheguei cumprimentando as pessoas. Cumprimentei um, cumprimentei outro, outra pessoa, o Rinaldo estava aqui também. E aí eu fui dar um beijo no Aldemir de novo. Ele falou, você já me cumprimentou? Eu falei, já te cumprimentei, mas não com beijo. Ele falou, já, Silvia, com beijo. Quer dizer, eu não estava presente quando eu Tem cumprimentei. mais participação, vamos lá. Essa sensação, muitas vezes, que a gente tem de estar fazendo alguma coisa sem prestar atenção, é porque a gente não está vivenciando o agora. Então, qual a importância do agora? Como que o Ho'oponopono ajuda no agora? Só para a gente deixar essa mensagem e encerrar nosso bate-papo de hoje, Que Marco. delícia, eu amo O charutinho primeiro de eu uva. preciso dizer para nossa colega que eu não ouvi o nome dela. Ô, Marca, Maria Quitéria. Só para a gente encerrar, então, vamos falar do presente. Você sabe que eu cheguei aqui hoje Ah! e eu cheguei com uma caixa de bombons pro Aldemir e pro Manuelzinho. Adoro. Eu cheguei cumprimentando as pessoas. Adoro. Cumprimentei um, cumprimentei outro. adoro. Outra pessoa, o Rinaldo estava aqui também.
Mas E aí eu brincadeiras à parte, a gente precisa entender E fui dar um uma beijo no coisa. Aldemir de novo. Ele falou, você já me cumprimentou? Pensa, Eu já te cumprimentei, você mas foi não dar um com beijo. presente, né, de Páscoa Quer dizer, para eu não os estava meninos presente aí. quando eu cumprimentei. Presente é algo Essa que a sensação, gente muitas vezes, que a gente tem de agradece, estar é uma coisa fazendo alguma boa na coisa nossa sem vida, prestar não é atenção, presente, eu é quero porque a te dar gente um não presente, está receber um vivenciando presente, agora. é sempre Então, sinônimo qual a de uma coisa importância do agora? maravilhosa, Como que o não é? Ho'oponopono É. Então, ajuda no aproveite agora? esse presente, Só para a gente deixar que essa a vida te dá, mensagem que e é o encerrar momento nosso agora, o bate-papo de momento hoje, Marta. presente. Esse é o único momento que você realmente pode Maria fazer Quitéria. alguma coisa por você. Presta atenção. O passado já foi. Você não consegue mudar a história. Você consegue e deve Adoro. mudar a emoção que a história Adoro. te traz. É, Se adoro. você faz isso, o poder negativo que ela exerce sobre você, ele vai cair por terra. Você foi dar um presente, né, de Páscoa para o presente é o momento de você sonhar e projetar um futuro, não de viver o seu futuro. Então, se você projeta, sonha um futuro maravilhoso ali, mas não quer vivenciá-lo agora, você sai dessa coisa de ansiedade. Então, você cuida das suas emoções passadas para que elas parem de atrapalhar, bloquear a sua vida, o seu desenvolvimento. Se concentra no presente, né, agora sob uma nova energia. E aqui você vai conseguir sonhar um futuro, porque sem essa energia negativa do passado, você consegue criar em você possibilidade de você acreditar que aquele futuro que você sonha é possível para você. Se você fica nas memórias do passado, na energia negativa do passado, você até sonha, mas você não acredita que aquilo é para você, por causa das experiências passadas. Então, aproveita este presente que a vida te dá, na sabedoria de Deus, ele te dá um momento para você fazer as suas escolhas. Que lindo, que lindo. É isso. Tá. Ô Maca, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, até bem longa hoje, mas o assunto tão interessante, tão necessário. As pessoas estão aqui precisando desse acolhimento, desse carinho, de ouvir as suas palavras, a forma, né, muito lúcida que você coloca e essa reorganização que precisa ser feita com as nossas emoções e a forma que a gente recebe aquilo, né? Como é que você se coloca perante uma adversidade, um momento ruim nessa sua vida? Maca, como é que faz para te encontrar? Pode fazer aí seu comercial, onde está a Maca, vale para todos, enfim, para as pessoas entrarem em contato com você. Que lindo. Eu vou fazer isso, mas antes eu quero falar para aquela moça que falou que ama. O Maca, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, até bem longa hoje, mas o assunto tão interessante, tão necessário, as pessoas estão aqui precisando desse acolhimento, desse carinho, de ouvir as suas palavras, a forma, né, muito lúcida que você coloca, e essa reorganização. Faz o seguinte, passa primeiro o contato e a gente encerra a coração. Pode passar os contatos primeiro. E a forma que a gente o Instagram, recebe aquilo, né? Como é que você se coloca perante uma adversidade, um momento ruim nessa sua vida? Maca, como é que faz para te encontrar? Pode fazer aí seu comercial, onde está a Maca, vale para todos, enfim, para as pessoas entrarem em contato com você. Vocês podem participar do programa, vocês podem sugerir temas para a gente colocar. Legal. Está aberto para vocês lá. A Helenice. Tem um podcast também, toda semana eu coloco um áudio novo para vocês. Também chama Vale para Todos. Você pode ouvir nas plataformas aí do Spotify. Então, e aí, a partir do Instagram, você consegue falar comigo e entrar no grupo do WhatsApp, que eu tenho um grupo que a gente sempre coloca as capas. Faz o seguinte, passa primeiro o contato e a gente encerra a oração. Pode passar os contatos primeiro. É um produto gratuito que eu faço, tem lá. É só entrar no Instagram, você me chama lá no inbox que eu mando para você o link para você participar desse grupo que vai ser bem bacana. Olha que legal, pessoal. Como é que faz para entrar nesse grupo aí que você abre carta do tarô?
a carta do tarô, a gente gosta, né? Como é que faz para participar desse grupo aí? Então, todo domingo eu tenho esse grupo que a gente coloca lá, coloca as cartas, eu coloco... Todo domingo, tá. É uma mensagem nova para a semana, que pode vir do tarô, pode vir das runas, pode vir do baralho também chama eu amo. Olha, que legal. Ou apenas o próprio Ho'oponopono, sempre vai ter uma mensagem ali todo domingo para você. Que horas que é? Eu abro, ele fica aberto das 9 ao meio-dia, Tá. para as pessoas poderem falar, comentar, né? Olha que legal. Se comunicarem. Eu deixo ele fechado, porque senão a gente se perde das informações. Tá. Então, no domingo de manhã eu abro, aí a gente se conecta, aí eu deixo a mensagem e aí a gente vai reverberando aquela mensagem durante toda a semana. Olha que Então, legal, todo pessoal. domingo, pessoal, Como é você que se faz pra entrar conecta nesse grupo aí no que você abre a @vale carta para do tarô? todos, é isso? Não é a vou carta falar do pra tarô, você a gente Instagram. gosta, né? Se você Como é que quiser faz para entrar no participar grupo, desse grupo aí? manda uma mensagem para mim no WhatsApp, 9 Tá. 8 Todo domingo. 9 Todo domingo, tá. 5846. Fala, Maca, quero entrar no grupo, quero entrar no grupo. Fala de novo, fala de novo. 9 Olha, que 8829 legal. 5846. Manda sua mensagem lá para a Maca e Que já horas que é? participa do programa todo domingo. Ela faz aí uma conexão com vocês para Tá. você poder começar uma semana melhor. Isso, aí você me manda lá um oizinho, eu mando pra você um link, você entra no grupo, e essa pessoa nesse grupo também sempre tem vantagem, sabe das coisas antes, ganham promoções, ganham sorteios, umas coisas. Esse não é o da comunidade Aloha, vamos lá, esse aqui é o produto de graça. Então, todo domingo, pessoal, você se conecta Tá. no @vale para todos, é isso? Muito bem. Agora sim, quer dizer, já estou te agradecendo mais uma vez, Maca. E vamos então, a gente vai se conectar agora com uma oração para já encerrar bem o nosso dia. Vamos lá. Bem curtinha essa, bem gostosinha, que você pode fazer. Fala de novo, fala de Todos novo. os momentos de atenção, sabe? Quando você estiver, sabe aquela coisa? Eu tô sentindo, mas não sei o que é. Você pode fechar os seus olhinhos. Manda sua mensagem lá para a Maca e já participa do programa. Todo domingo ela faz aí uma conexão com vocês para você poder começar uma semana melhor. E profundamente. Quando a gente faz isso, a gente acalma, silencia a nossa mente e a gente abre os ouvidos, os olhos do nosso coração, que é onde acontece o milagre da nossa vida. Respira novamente, puxa grandão, segura. Muito bem. Agora sim, quer dizer, já estou te agradecendo mais uma vez, Maca. E vamos então, a gente vai se conectar agora com uma oração para já encerrar bem o nosso dia. Vamos lá. Bem curtinha essa, bem gostosa, bem profunda. Fazer em todos os momentos. E agora repete comigo. Amo vocês, queridas memórias. Sou grata. Sou profundamente grata pela oportunidade de libertar todas vocês e amorosamente, transmutando toda essa energia indesejável em uma luz pura. E assim, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, te amo. Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, te amo. Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, te amo. E nessa energia de amor, de gratidão, né, de esperança, eu quero desejar a todos uma ótima Páscoa. Não esqueçam, né, do motivo real deste feriado, desta data. Se concentra, se conecta, agradeça mais do que você pode pedir. Agradeça a vida, agradeça a oportunidade de poder estar aqui, fazer mais, fazer melhor, fazer diferente. Enquanto esse coração estiver batendo nesse peito, existe uma possibilidade de ser e fazer melhor. Todos vocês, um ótimo fim de semana, um ótimo feriado, e que todo mundo tenha muita saúde e muita paz. Muito obrigada, querida. Um beijo. Tudo de bom para você também. Obrigada. Silvinha. Pessoal, daqui a pouco a gente volta. Sou grata. Aqui o futuro é todo dia e a gente faz diferente, faz juntos, faz diferença. Conteúdo que informa, diverte, emociona, presta serviços e transforma vidas. A gente vai aonde ninguém vai, briga por você. O mundo está em constante movimento, as pessoas estão em movimento.
A Nova Morada está em movimento para acompanhar você. Ao vivo, em todas as telas, todas as plataformas, para maior audiência. Seja onde for. No rádio, na TV, no celular, no computador, nas smart speakers. A Rádio Nova Morada, uma emissora do Grupo Roberto Montoro, São Paulo, Brasil. Seja bem-vindo.